E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jai, no seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica um pouquinho atrasada, eu sei, de Entre Facas e Segredos, filme ainda de 2019. Vamos ver o que eu achei desse filme e bora pra crítica! Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva e deixa o like, porque ambos ajudam a gente a crescer aqui no YouTube, beleza? Vamos falar desse filme que é dirigido e escrito pelo Rian Johnson, diretor aí que muita gente conhece por Star Wars, né, o Último Jedi, né, e também Looper. Diretor ousado, né, que tentou levar a franquia Star Wars para novos patamares, novos ares, inclusive foi rechaçado por isso, mas eu gosto daquele Star Wars, tá bom? Eu sei que tem alguns problemas, mas eu gosto. E eu gosto ainda mais quando ele escreve uma história assim cheia de sarcasmo para falar de política, para falar de várias opiniões, ou pelo menos dar várias cutucadas ali na sociedade, principalmente na sociedade americana, e invocando aqui um clássico filme de investigação com um detetive particular nos moldes aí de Sherlock Holmes e Agatha Christie. Para quem já viu algum filme, alguma série baseado nesses personagens, né, ou desses autores famosos, sabe que eles têm um padrão, né? A gente acaba reconhecendo o padrão e ele pega esse padrão aqui e utiliza novamente para fazer o seu filme, sendo assim um filme exatamente nos mesmos moldes, mas ao mesmo tempo cheio de comunicação visual para falar um pouco, como eu tinha dito, de outras coisas, tá ligado? E também fazendo uma sátira com o próprio gênero, dando uma brincada aí com o que ele mesmo tá se propondo. O filme tem tantos atores, mas tipo tantos, que é bizarro, tá ligado? E quando tem muito ator assim, meu querido, é sempre ou é uma bomba ou é muito bom. Eu precisei da minha colinha leve aqui, que é meu notebook, para falar o nome de alguns atores, porque são muitos, como o Daniel Craig, por exemplo, o Chris Evans, a Ana de Armas, que faz a Marta, né, que é a protagonista do filme, a Jamie Lee Curtis, que eu adorei vê-la aqui, inclusive, o Michael Shannon, que eu adoro, o Don Johnson, que acabou de sair de Watchmen, inclusive, não é mesmo? A gente tem também o Christopher Plummer, que é um baita de um ator, extremo ator, tá ligado? Maravilhoso. A Catherine Langford, entre outros e outros e outros. É realmente um elenco bem vasto e gigantesco. E com esses ótimos atores, o Rian Johnson consegue muito bem pegar cada um deles e colocar em um estereótipo ali dentro desse tipo de história pra você, eu acho que aquele ali é o assassino, essa daqui é uma pessoa que eu gosto muito, mas ela pode ser a assassina, aquele cara ali talvez, aquele tiozinho que é um mal-humorado, aquele outro cara porque ele tem um motivo, sabe? E ele vai brincando com isso durante o filme. Só que no meio da trama, ele explica a trama inteira, ele já resolve o caso pra você e você fica, oi? E nessa de quebrar sua expectativa revelando quem é o assassino logo na primeira metade do filme, você fica assim, bom, interessante, o que vem a seguir? Porque ainda falta mais de 1 hora de filme, e agora, tá ligado? E mesmo assim, ele consegue dando ali várias cutucadas na sociedade americana com o seu humor bem sarcástico, tá ligado? Que é bem interessante, falando um pouco sobre política, falando sobre a riqueza e como as pessoas, tanto de um lado da política como do outro, por exemplo, os novos nazistas, né? Esses neonazistas, extrema direita e o caramba, que ultraconservadores dos Estados Unidos agem, né? Como eles são, como eles agem e quais são os estereótipos dele, que bandeira eles defendem, e também da galera que é progressista, tá ligado? Que é neoliberal e que também, no fim das contas, a maioria dessas pessoas tem tanta grana que não precisa se preocupar com a própria vida e pode ficar militando por aí. Então é uma cutucada em ambos os lados de uma maneira muito boa. E falando nisso, com os jovens, isso reflete nos adultos também, cada um do seu jeito, cada um falando que construiu o seu próprio império ou que se apropriou
do império do pai, né, que é um milionário rico que, se não contei a trama até agora, foi assassinado e basicamente precisa resolver a trama, tá? É basicamente, basicamente isso que acontece. Aí tem toda a família que é suspeita e alguns empregados também. Então vai lá a polícia junto com um investigador particular, assim como todos os livros, né, e todos os filmes e séries desse tipo, e eles vão tentar resolver o caso. Então você começa a ouvir um pedaço da história de cada um, e pá, e piriri pão duro, e durante esses momentos você vai descobrindo a posição, além de política, social de cada um deles. Então o Rian Johnson aproveita, além de discutir direita e esquerda, ou liberal e conservador, ele começa a discutir questão de refugiado, sabe? Questão de imigrantes ilegais ou não, o que é certo, o que é errado, como as coisas são distorcidas, como o dinheiro fala mais alto e como as pessoas que são boazinhas, na verdade, são boazinhas por algum motivo, principalmente falando de uma família tão rica assim, né? E é muito interessante como o Rian Johnson consegue conduzir a trama de uma maneira extremamente leve num filme que tem 2 horas e 10, que é clichê dentro dos padrões do gênero, mas ao mesmo tempo tem um humor ácido e, como eu falei, dá uma quebrada ali no meio revelando o assassinato, mas tem a grande revelação no final, o assassino que você não esperava ou já esperava, já tinha resolvido aquele caso e coisa do tipo, mas a comédia e o bom humor nunca sai de cena, tá ligado? Mesmo quando o preconceito está em voga, mesmo quando as pessoas fazem tudo por dinheiro, o humor tá sempre ali, sempre uma pitadinha, uma sátira ou uma cutucada. Isso é muito legal. A Ana de Armas, que é basicamente a protagonista do filme, a que faz a Marta, né? Ela segura o filme de uma maneira extremamente boa ali, cara, deixando em alto nível. Afinal, ela tá contracenando com vários monstros ali, tá ligado? E ela manda muito bem, e ela segura a onda, e o filme é dela, assim. Apesar do Chris Evans estar incrível também, do Daniel Craig também, e vários outros, tá ligado? Ela arrebenta aqui, e eu gostei muito da atuação dela. E é mais uma vez o Rian Johnson provando que ele é um baita diretor, que ele é um baita roteirista, e que pena que cancelaram os filmes dele de Star Wars, pelo menos até segunda ordem, né? Vai saber, amanhã tudo pode mudar. Assista esse filme se você puder ainda, porque ele ainda tá no cinema, daqui a pouco tá saindo, mas assista porque vale a pena, porque a nota que eu vou dar pra esse filme é de 4,5 estrelas. Rian Johnson sabe muito bem como fazer uma história de assassino e ao mesmo tempo cumprir com as suas expectativas de ver um filme desse tipo, sabe? De investigador, assassino, detetive particular e essas coisas, e mistérios, e ao mesmo tempo quebrar o gênero e falar sobre diversas coisas importantes da sociedade. É um filme muito bom e eu recomendo de verdade. Me diz aí o que você achou desse filme, se é que você assistiu ou não, nunca ouviu falar nesse filme, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui nesse momento, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar Mac, pra gente ficar legal, e até o próximo vídeo, galera. Ainda tem muita vídeo por aí, muita crítica, eu falei tudo errado aqui, mas não tem importância, beleza? Me siga nas redes sociais, deixa o seu like, deixa o seu compartilhamento, se for possível, aqui pro Dog Channel, que eu agradeço demais. E no mais, beijo da bunda, até a próxima, e compartilha. E tchau!